Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós vamos tratar de sólido geométrico, mais especificamente do cone. Então, o exercício proposto aqui diz o seguinte: na figura abaixo determine a área da base, a área lateral, a área total e o volume V dessa figura. Essa figura é um cone, né, pessoal? Muito similar a um chapeuzinho lá de aniversário de criança, né? Bom, o que a gente tem de importante nessa figura para a gente destacar? Bom, a altura vai ser sempre uma reta que parte do vértice, né? Que aqui é o vértice, é o cume, né? É o ponto de intersecção dos feixes de retas que saem da nossa base e elas se interceptam no vértice. E a altura, ela é perpendicular ao diâmetro da base. Então forma um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então essa é a minha altura, tudo bem? E todas as linhas, e aí eu vou grifar aqui, ó. São muitas, então eu vou grifar algumas só para vocês terem uma ideia. Eu vou pontilhar porque nós estamos vendo o cone de maneira frontal. Nós não estamos vendo o cone de uma perspectiva superior, onde a gente poderia enxergá-lo como sendo um sólido verdadeiramente. No papel a gente não consegue talvez visualizar isso com muita facilidade. Então, ó, existem linhas, né? Porque a base é um círculo, não é? Existem linhas que interceptam lá o círculo, né? E que convergem aqui no vértice. Tudo isso aqui é chamado de geratriz. Então, ó, H é a nossa altura. Eu sei, pessoal, que muitos aqui já sabem isso, mas alguns podem não saber, e aí eu quero destacar, principalmente para as pessoas que têm dificuldade e não conseguiram ter acesso a essa informação por não ter estudado, feito um supletivo corrido, enfim, estudado por apostilas. G é chamado de geratriz. Geratriz do nosso cone. E o raio é o R, raio da base. Perfeito? Note o seguinte, que neste exemplo aqui que nós temos, para nós calcularmos a área da base, a área lateral, a total e o volume, nós já temos algumas informações. Uma coisa que é interessante a gente falar a respeito do cone é o seguinte: o cone, na verdade, é um sólido de revolução que ele é gerado a partir de um triângulo. Estão enxergando um triângulo retângulo aqui? Então, ó, quando eu penso aqui, ó, penso nessa linha aqui, ó, vou prolongá-la aqui pontilhando, tá? Só para vocês terem. Quando você gira o triângulo sobre o seu próprio eixo, no caso o eixo, esse eixo, a altura, né, do triângulo, perpendicularmente, né, você vai construir aí um cone. Esse é o eixo de rotação do nosso cone, certo? Então, e o que forma ao rodar esse eixo? Nós temos um formato sólido que me dá a lateral aqui, ó, do meu sólido geométrico, chamado geratriz. Tudo bem? Bom, vamos destacar esse triângulo, fazendo aqui um rascunho do que aparece ali para nós. É apenas um rascunho para a gente entender o que está acontecendo.
aqui é 90 graus, aqui é a altura, aqui mede 3 e aqui mede 5. Você que é fera já em matemática, você já deve ter percebido que a nossa altura só pode ser 4. E isso a gente consegue fazer aplicando o Teorema de Pitágoras. É uma relação importante porque nem sempre nós vamos nos deparar com triângulos pitagóricos, onde a gente consegue olhar, tendo dois lados conhecidos, a gente consegue descobrir qual o valor do outro, certo? O triângulo 3, 4 e 5 é chamado triângulo pitagórico, mas pode parecer outros triângulos num cone que é retângulo e não é pitagórico. Então essa informação é importante, ó. O quadrado da hipotenusa, ou seja, a geratriz ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ser h ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando que o r aqui, né, é o raio aí da base do nosso cone, né, pessoal? Mas de cara a gente percebe que o h vai dar 4. Quer ver? Vamos substituir. A geratriz nós já temos 5 ao quadrado. A altura temos? Não, não temos. Mas o raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Então nós ficamos com h ao quadrado é igual a 25, né? Se me permitam, 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9, eu vou passar um 9 para o outro lado, menos 9. Então, h ao quadrado igual a 16. Aqui, para nós acharmos aqui, muitos fazem assim. A gente pode também fazer para ter como algo que seja entendido. Você, para tirar o sinal de potenciação, você usa a operação inversa. Ou seja, você aplica a radiciação nos dois lados da igualdade. E aí você tem aqui, ó, h raiz quadrada de 16 é 4 centímetros. Como eu disse para vocês, esse triângulo é um triângulo pitagórico e o outro lado só poderia ser 4. E disse também por que ele é pitagórico. 3 e 5, 3 e 4, a hipotenusa é 5. Se eu tenho a altura que é 4 e a hipotenusa que é 5, o outro cateto vai ser 3. É basicamente isso. Existem triângulos pitagóricos que são múltiplos desses números, tá? Se aqui fosse 25 e aqui 9, certamente eu estaria multiplicando o quê? Se aqui é 25, eu multipliquei por 5. Se aqui é 9, eu multipliquei por 3, né? Lógico, o 4 nós encontraríamos aqui com muita facilidade multiplicando o 4 por 4, que vai dar 16, né? Então, ó, 25, 9 e 16. Bom, veja bem, ele pede para achar a área da base. Bem tranquilo, a área da base é um círculo, né? E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. A área da base é π vezes 3 ao quadrado, porque o raio é 3. Então a área da base, 9π centímetros ao quadrado. Num exercício que eu resolvi aqui, falando sobre cone, e um exercício um pouco mais elaborado, eu disse que a geratriz é igual à altura. Não, isso não acontece, pessoal. Acontece o contrário, acontece o seguinte: quando a gente tem um cone com um formato de um triângulo equilátero, ou seja, a geratriz igual ao diâmetro da base, se a geratriz for igual ao diâmetro da base, é um triângulo equilátero. Então, sempre que
nós estivermos olhando para um cone e ele for um triângulo equilátero, né, no seu formato, como eu disse aqui, olhando frontalmente, como se eu tivesse aqui 2,5 e 2,5, aqui é 5 e aqui é 5, né? Então aqui também seria 5. Então nós teríamos um triângulo equilátero ali no formato ali daquele sólido ali, certo? Então necessariamente a geratriz vai ser igual ao diâmetro da base ou 2 vezes o raio, certo? Então a geratriz ela nunca vai ser igual à altura necessariamente. Ela não vai ser igual à altura, certo? Bom, não necessariamente. Bom, vamos achar a área lateral. E a área lateral, eu fiz até um desenho aqui embaixo, para vocês entenderem como é que funciona. Fica um pouquinho tortinho, mas não reparem. A área lateral é como se você pegasse aqui, ó, e abrisse, cortasse aqui no meio aqui o sólido geométrico e abrisse ele. O que aconteceria? Você teria duas formas de resolver a área lateral. Você achar a área do setor circular, né? Calculando pelo setor circular, ou simplesmente fazendo o quê? Aqui seria o quê? O comprimento. Quando você abre, isso aqui passa a ser o quê? Passa a ser forma uma fatia, né? Nós temos aqui uma fatia de um círculo, né? E como é que a gente calcula isso? A gente calcula a área lateral como sendo πr g. πr/g. E aí, como nós temos o π, que é uma constante, né, que não foi dado para a gente aproximar, ele se repete, o raio nós temos e a geratriz nós temos. Então a área lateral, né, a área lateral vai ser igual a quê? A π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que no nosso caso é 5. Portanto, a área lateral, 15 π centímetros quadrados. A área total, nós podemos ter como a área da base. A área total seria o quê? A área desse setor circular aqui, né? Mais a área da base, né? Então vai ser a área da base mais a área lateral. E quando você calcula um exercício nesse estilo aqui, você já achou a área da base e a área lateral. É só somar, mas vamos colocar como fórmula aqui. A área total, área da base, πr ao quadrado, mais área lateral, πr/g. Tá, beleza. Vamos colocar em evidência o π e o r aqui. Área total, πr em evidência. Vou dividir isso aqui por πr e vai ficar r. Mais, vou dividir isso aqui por πr/g. Então, a fórmula da área total é πr vezes r mais g. E aí a gente tem que a área total vai ser o quê? π, que multiplica 3 vezes 3 mais 5. A área total vai ser 3π vezes 8. A área total 24π centímetros quadrados. E o volume? Como é que se dá o volume de um cubo?
o volume do nosso, volume do nosso cone. O volume, pessoal, cone, ele tem um vértice aqui, né? Então, é um sólido geométrico que ele não é, por assim dizer, sólido regular, né? Por assim dizer. Ou seja, ele não existe uma base aqui. Se existisse uma base aqui, o volume seria a área da base vezes a altura. Mas como ele aqui ele foi tirado um pedaço, né? Vamos colocar aqui que se aqui fosse um cilindro, aqui teria uma base, essa parte aqui foi tirada do cilindro, então foi tirada uma fração daquele cilindro. Então o volume de um cone vai ser sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Por isso calcular a altura lá. Então o volume é 1/3. A área da base nós já encontramos aqui, que é 9π. Vezes a altura. A altura nós encontramos, que é 4. Portanto, o nosso volume, o 3 eu posso cancelar com 9, dá 3, vai dar 12π. Cuidado com a unidade. Nesse caso, centímetros cúbicos. Ok? É isso. Espero que tenham gostado. E se isso aconteceu, deixe o seu like, compartilhe. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, porque a gente coloca aqui temas diversos com tópicos de matemática. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula e bons estudos.